Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Gimenez aqui e hoje eu quero passar 3 dicas como atender bem o cliente. Meu nome, como já disse, Marcelo Gimenez, sou advogado e eu quero passar 3 dicas na prática como atender bem o cliente. E a primeira dica, gente, que eu quero passar é estudar, ou seja, o estudo, o conhecimento vivifica o homem. Né? Você tem que estudar algo. Depois que você acaba estudando, sabendo daquilo, a sua autoestima melhora. Né? Você acaba falando com mais convicção. Imagine, você tem um assunto que alguém pergunta sobre aquele assunto. Quando você sabe e estudou, você falando, mesmo que você tenha dificuldade, às vezes, né, seja tímido, eu vou falar também sobre isso nesse canal, sobre timidez, a questão da fala. Mas quando você, mesmo sendo tímido, introvertido, tem uma dificuldade, mas quando você estuda, você passa mais convicção. Até o cliente ele percebe isso. Pô, eu perguntei tal coisa para o advogado respondeu bem. Então, assim, eu acho que o estudo ele é muito importante para isso, porque o cliente ele percebe isso, que quando ele pergunta alguma coisa, o cliente ele vê que você soube responder. Né? Você pode não ter todas as respostas, lógico. Né? Você não sabe tudo, mas pelo menos você passou convicção. Né? Então, e o cliente ele percebe isso. Então estudem, gente. Estudem, estejam se atualizados, façam curso, porque com certeza isso vai melhorar muito na hora de atender o cliente e também na hora de realizar uma audiência, para tudo, gente. Eu acho que o estudo ele ajuda em qualquer área da sua vida e na nossa, com certeza. Né? Então o estudo ele nunca vai poder parar. Sempre tem que estar se atualizando, melhorando, com certeza. Então a primeira dica é essa, estudar. A segunda dica, gente, tenha postura. Então acho que a postura é muito importante. Né? A vestimenta, o jeito que você fala, seja educado. Né? Às vezes a forma como você fala. Então isso os clientes eles também percebem. Né? Porque eu já ouvi muito cliente falando, pô, aquele advogado lá, o jeito que ele falou, né, foi um pouco grosseiro ou não foi muito educado. Eles percebem. É lógico que não dá para agradar a todos, né, também. Né? Não dá para agradar gregos e troianos. Mas você tendo uma boa postura, se vestindo bem, falando bem, sendo educado e passando essa convicção porque estudou, com certeza o cliente ele vai perceber isso. Isso é certo de que o cliente ele vai falar bem de você. Né? Isso com certeza. Você estudou, passa a convicção para o cliente, se veste bem, tem postura, com certeza o cliente vai gostar de você. Lógico que, como já disse, não dá para agradar a todos, mas vai gostar sim. E a terceira dica, gente, veja o público-alvo seu, veja quem você está atendendo. Né? Porque assim, uma coisa, né, você atender, por exemplo, quem faz previdenciário sabe, um público de LOAS. Outra coisa é um público de tributário, imagine, questões de imposto, um cliente multimilionário. Outra coisa é um público do criminal. Então, assim, vai depender muito do seu público. Lógico que o básico você tem que ter, né? Se vestir bem, ter a postura, mas você tem que verificar o público-alvo, porque às vezes você pode até falar bonito, fala bem, mas aquele público, aqueles clientes não estão te entendendo. Né? Imagine, vamos supor, você lidar com clientes de tributário. Né? O tributário é lidar com contabilidade, ou seja, é um vocabulário mais técnico. Né? E clientes assim de alto poder financeiro, ou seja, então é diferente. Você fala às vezes mais técnico, dependendo, e às vezes vai lidar com LOAS, que às vezes não entende, pessoas muito leigas, então são assim, você tem que, né, não é, por exemplo, falar errado, mas você tem que diminuir um pouco a questão técnica para se fazer entender pelo cliente, né? Isso também é assim, isso inclusive, ser entendido pelo cliente é uma das facetas da oratória. Porque você tem que ser entendido, não adianta, é que nem aquele professor, né, que fala bonito, explica, mas explica para ele e assim, todo mundo ele está explicando lá sozinho e ninguém está entendendo nada, entendeu? E às vezes a pessoa é até inteligente, sabe muito, só que assim, ninguém está entendendo nada do que ele está falando. Então essa é a questão, gente, ser entendido, eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes o cliente, eu já vi muitos clientes falando também, meus clientes, que pô, fui no advogado, falou, não entendi nada. E assim, ou seja, é lógico que, gente, não dá para agradar a todos. Né? Tem pessoas também que você vai explicar, não vai entender, às vezes tem que entender de novo, tem que ter paciência também.
E assim, lógico que não dá para agradar a todos, mas nós temos que fazer o nosso melhor, né? Estudar, ter postura, né? E além de estudar, ter postura e também ver o nosso público-alvo, fazer o máximo possível para que o nosso cliente nos entenda. Isso tem que ser feito, né? Eu, pelo menos, eu tento o máximo possível, eu pergunto se entendeu, tem alguma dúvida, né? Para ver se o cliente realmente ele tem alguma dúvida, porque eu percebo isso também no dia a dia, como aqui no escritório a gente atende muito cliente, muitas vezes não acaba nem virando cliente, ou cada pessoa tem uma certa maneira de, às vezes você explica a mesma coisa para várias pessoas, e várias pessoas entendem de um jeito. Então isso é complicado também, né? Às vezes o nosso meio também do dia a dia, entre nossa família, nosso trabalho aqui, os sócios também, às vezes a gente está conversando e cada um entende de um jeito. Às vezes a mesma situação. Então, isso vai de pessoa, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Então, gente, essas 3 dicas que eu deixo para você. Estudem, tenham postura, né? E vejam o público-alvo do cliente de vocês. Né? Verificar se o seu cliente entendeu o que você disse. Isso é muito importante. Então, essas 3 dicas que eu deixo para todos, tá bom? Curta o nosso canal. Se inscreve aqui nesse canal também e eu vou passar muitas dicas assim práticas para vocês. Então a ideia desse canal é isso, é passar dicas práticas, nosso dia a dia, atender cliente, audiência, sabe, tanto em delegacia como vários tipos, que assim vocês vão ver que não vai ter só eu como advogado, vou trazer outros advogados aqui que vão passar a área deles, né, também o nosso dia a dia, ou seja, sem muito glamour. Às vezes o direito tem o seu glamour? Tem. O direito tem sua parte boa? Com certeza. Dá para ganhar bastante dinheiro? Dá, mas não é só glamour não, gente. Tem que ralar muito, tem que trabalhar muito e vamos passar o nosso dia a dia assim, né? Então é isso, gente. Deixei essas 3 dicas para vocês. Sigam aqui no canal, curta esse vídeo e deixe o comentário também de vocês para ver o que vocês acharam, tá bom? Um abraço a todos, até mais.